Olá, vocês que nos acompanham aí, São Fidélis RJ, novamente nós aqui, que satisfação tê-los conosco, seguindo aí a nossa programação online sobre os 240 anos de fundação de São Fidélis e trazendo realmente quem está fazendo a diferença hoje, quem merece destaque, pessoas que fazem e estão fazendo tudo acontecer pelo bem da nossa cidade, e é muito bom poder contar com essa audiência de vocês, porque aqui a gente procura trazer a informação de qualidade, trazer realmente, dar espaço para quem realmente está fazendo alguma coisa de bem para a nossa cidade, para a nossa sociedade. E hoje vamos falar um pouquinho, nesses 240 anos, celebrando São Fidélis, vamos falar um pouco de meio ambiente, que é a nossa mola propulsora da vida, que é o nosso oxigênio. Vamos estar aqui hoje recebendo aqui agora ele, que é um engenheiro ambiental, fidelense, grande profissional, consultor, tem uma história fantástica aí pelas suas ações como trilheiro, como profissional da área do meio ambiente, ambientalista aí de todas as linhas de trabalho. Ele, Namir Júnior. Seja bem-vindo com vocês, São Fidélis RJ, e a gente agradece a sua participação. Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem, Neusmar? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui para a gente conversar sobre meio ambiente, conversar sobre vários temas da nossa natureza aqui, principalmente da nossa região. E é uma satisfação muito grande poder desenvolver alguns trabalhos que o pessoal acompanha em redes sociais, que a gente faz aqui em São Fidélis. E isso é muito gratificante para a gente. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Que bom, então a gente só tem que agradecer, né? E outra, você recentemente tem um trabalho muito bacana que a gente tem acompanhado, compartilhado lá seus vídeos. Júnior, como você vê essa questão da sustentabilidade hoje dentro de uma cidade que está cada dia se devastando? Uma expansão urbana criminosa, se é que podemos considerar, porque de fato, tem esses resquícios. E o que você tem encontrado pela frente aí nessas áreas, as áreas que ainda sobrevivem, né, são pré-existentes da nossa história de mata, uma cidade que tinha aí uma mata fechada. E hoje, o que você tem para nos relatar aí que mais te fez aderir a esse trabalho formiguinha, saindo aí pelas suas caminhadas com sua bike e fazendo todo aquele trabalho que a gente tem visto aí, que muitos de vocês já conhecem, né? Então, Neusmar, a gente sempre está no alto da serra aqui em São Fidélis, sempre está próximo aos locais naturais daqui de São Fidélis. E conforme os anos foram passando, a gente observa que teve muita degradação ambiental, muito desmatamento, durante esses anos todinho. E como a gente estava conversando aqui antes, né, uma árvore ou um local degradado, a gente consegue degradar em um dia e a gente só consegue recuperar daqui uns 20 anos, entendeu? Tanto trabalhando na área de consultoria ambiental, quanto nessa parte agora de ecoturismo, turismo rural, turismo de aventura, eu observei que tem muita área realmente desmatada, muita área degradada. A gente pode pegar, por exemplo, o Rio Paraíba do Sul, né? Já foi navegável um dia, a história conta, né? Uhum. Hoje em dia, por conta de assoreamento e outras questões mais, falta a mata ciliar recuperada, a gente não consegue mais ter navegação aqui no Rio Paraíba. Outro exemplo que a gente pode dar também no Rio do Colégio, por exemplo. Sim. Um local que é a APA de São Fidélis e não está totalmente reflorestada, não está totalmente cuidada, protegida, preservada por todos os fidelenses, vamos dizer assim. E também os turistas, as pessoas que vêm de fora para frequentar aquele local lá, né? Então a gente fica triste ver uma realidade dessa, porém esperançoso, porque a gente tem o alto da Serra de São Fidélis ainda, que tem uma parte muito grande de mata, mas com a proteção aí do Parque Estadual Desengano, né? Que todos nós conhecemos, o parque é lá em cima. E então nos traz uma esperança de que a gente tenha um pouco ainda dessa natureza intacta, entendeu? Então é isso, isso que eu vejo hoje em dia no município.
acredito que tenha muito que melhorar para não ficar pior do que já está o nosso meio ambiente. Inclusive, Júnior, essa questão, recentemente, né, a gente, lamentavelmente, foi uma coisa chocante as imagens, nós não tivemos nem coragem de divulgá-las, porque foram muito entristecedoras. Aquela onça parda saindo. Esporadicamente, sempre acontece esses animais estarem adentrando essas estradas aí de alto risco, e é triste vê-los perder suas vidas. Sim, aquilo ali é muito triste, foi realmente uma fatalidade, é muito triste. Esse habitat, é um animal raro, né? Aqui na nossa região. Aí você pode ver também, a gente pode pensar de uma maneira o seguinte: um animal desse bastante silvestre, né, saiu de uma área de mata e foi ali para perto da estrada, foi à procura de alimento, né? É isso que eu ia te perguntar, qual seria, né, a finalidade dessa saída, né? Eu te digo com certeza que foi à procura de alimento. Aí a gente faz aquela reflexão, para ela vir, a onça vir cá embaixo, procura de alimento, será que está realmente equilibrado a cadeia alimentar dela lá em cima na mata? Essa é a questão. Então a gente fica pensando bem assim, porque é difícil, muito difícil ver. Como a gente tinha comentado aqui, eu estou fazendo esses trabalhos de ecoturismo aqui em São Fidélis e na região também. Eu nunca vi. Nunca tive a sorte ou o azar de ver, né? Mas eu nunca vi. E acontece isso aqui, bem mais próximo da gente na estrada, entendeu? Então é uma coisa que a gente tem que se pensar. E preocupante, porque a perda é grande, não só da mata vegetativa que a gente já tem, que perdeu-se muito, e esses animais que estão entrando em extinção, né? Porque quantas onças dessas a gente tem aqui na região? Aqui na região, exatamente. Essa é uma pergunta que muita gente, né, faria, como você está expondo aqui agora, e é uma realidade que precisa das pessoas se conscientizarem de que é preciso ficar atento. Eu costumo falar que a gente não tem que só preservar, porque preservar é muito importante, realmente muito importante, mas preservar o que tem. Eu acho que a gente tem que, além de preservar, proteger o que tem e recuperar o que precisa. Porque realmente a gente vê também situações quando, assim, no inverno, por exemplo, tem dias que fazem muito calor. Sim. E a gente passou um tempo, alguns anos atrás, na escassez d'água. Então, essa variação de temperatura, de clima e tudo mais, isso é apenas um reflexo da devastação que houve durante esses anos todos aqui, e na nossa região não é diferente. Sim, porque nós estamos há décadas. Nos últimos 20 anos, eu estava analisando até umas reportagens anteriores, a questão do corte de árvore em São Fidélis. Foi uma coisa assim, aterrorizante. Perdeu-se muitas das árvores, por exemplo, que a gente conhece lá no Horto Municipal, na Vila dos Coroados. Aquele outro horto, que a gente fala agropecuária lá em cima, hoje um local praticamente devastado, né, que ainda tem que agregar lá aquele monte de sucatas, que é uma área ambiental que poderia estar sendo explorada. Então, o que realmente a questão envolve políticas públicas ambientais? Existem as leis, e por que elas deixam de ser, né, na verdade, cumpridas? Se esse é o meio ambiente hoje, que é uma coisa, né, que incisiva, onde as pessoas... Mas eu acredito o seguinte, vindo um pouco, como você citou essas áreas públicas, né, eu acho que falta um pouco de boa vontade, na verdade, e um pouco também de valorizar alguns profissionais, não estou querendo dizer puxando para mim, mas alguns profissionais que tem outros muito competentes aqui também na nossa região, na nossa cidade. Eu acho que falta um pouco valorizar os profissionais fidelenses, porque esses sim conhecem a área. Te digo outra situação. Que vão poder traçar realmente o que precisa ser feito, né? Exatamente. Te dou outro exemplo. O lixão, por exemplo. Toda vez que eu passo lá, eu fico triste olhando para aquilo. E não sei se você já percebeu, quando a gente chega de Campos, na outra entrada de São Fidélis, consegue vê-lo. Entendeu? Então, realmente, eu acho que a gente... eu acredito muito em prática. Você tem visto, tem acompanhado,
as pessoas aí, graças a Deus, receberam bem a ideia que eu tive de fomentar, desenvolver o turismo aqui em São Fidélis. E precisa de mais incentivo. Eu até convido o poder público, o poder privado também, principalmente, Sim, que essa é é uma questão interessante. social de todos. Sim, de investir mais no meio ambiente. E continuando respondendo sua pergunta, o meio ambiente hoje em dia é uma área que as pessoas, apesar de ter já vários eventos durante décadas aí já, eventos mundiais falando sobre o meio ambiente, aqui na nossa região não tem um fórum do meio ambiente, não tem um seminário do meio ambiente, Exatamente, não tem precisa muito palestras, isso aí. não existe envolvimento nenhum das pessoas competentes para que façam isso, para que promovam esses encontros, discutir ideias, conversar, discutir Traçar um planejamento situações. estratégico, porque a verdade seja dita, nós temos um potencial, né? Muito A cidade grande. muito grande, né? Só que não temos, como você acabou de dizer, o interesse no planejamento das ações, porque isso tudo tem que ter planejamento. Sim, E políticas públicas ambientais, elas não nascem do dia para o outro, elas são construídas através dessa parceria, dessa busca, desse estreitamento com as pessoas, com a sociedade geral. Um exemplo que a gente está colocando agora aqui na Vila dos Coroados, na rua onde eu moro, é o reflorestamento, você plantar árvores adequadas que não vão prejudicar a calçada. E muitas das vezes isso não existe, essa conscientização. E as pessoas saem plantando árvores aleatoriamente, depois vão ter outros problemas, né? Então, Sim. até essa questão também. Então, tudo tem que ter planejamento, tem que ter diálogo. planejamento, um cronograma direitinho, um projeto bem elaborado para que se faça a coisa certa, porque também não adianta, como você deu esse exemplo agora, de plantar uma árvore, uma muda, uma vegetação em um local inapropriado, daqui a alguns anos vai prejudicar, vai ter que infelizmente tirar aquela árvore. E isso a gente falando na área urbana, né? Então, eu gosto muito de trabalhar, como eu falei, na prática, mas a prática tem que estar linkada a realmente um projeto adequado para cada situação. Eu acho que São Fidélis, tanto na parte de meio ambiente quanto na parte de turismo, que os dois andam juntos, tanto que todos os eventos que eu faço de ecoturismo, de turismo aqui na região, eu confecciono as plaquinhas, preserve o meio ambiente, não jogue lixo e tudo mais. Eu acho que tem que andar em paralelo, né? Para que seja feito de uma maneira correta. Deixa eu falar mais um pouquinho. Pode, nosso câmera está ali, que está cronometrando a gente, mas ele já deixou a dica que ainda temos tempo. Beleza. Eu queria chamar a atenção, já que a gente está falando sobre ecoturismo e meio ambiente, eu queria chamar a atenção para dois eventos que eu fiz aqui em São Fidélis alguns anos atrás. Com a ajuda de André também. Uma oportunidade, a gente fez uma limpeza. Você lembra? Lembro, a gente foi evento? Registrada, essa limpeza, né? Uma limpeza lá no Rio do Colégio, num trajeto de 17 quilômetros. Muito lixo, misericórdia. Foram, na época de inverno, que tem pouco movimento, menos movimento lá, foram 500 quilos de lixo que a gente tirou. Meia tonelada de... E, para complementar esse evento, fizemos outro, da entrada do Rio do Colégio até a entrada daqui de São Fidélis. Foi 1 tonelada de lixo margeando a estrada. Então aí a gente vê a quantidade de lixo que tem espalhado. E nesses eventos a gente reflorestou, teve doação de mudas, colocamos as plaquinhas também para tentar incentivar as pessoas a proteger, preservar, cuidar do nosso meio ambiente. E a gente fica assim satisfeito por ter realizado, de ter ocorrido tudo bem, mas fica triste porque volta ali agora, com certeza vai ter essa mesma quantidade ou mais. Entendeu? Então a gente tem que passou da hora de a gente se preocupar mais, de a gente agir mais. Quando eu falo a gente, eu falo
Poder público, poder privado, os moradores, sociedade geral, entendeu? Né? A culpa não é só de um. E tem um pessoal em São Fidélis também, que agora eu não estou me recordando, que fazia o evento da limpeza do Rio Paraíba também. Sim, os guardiões, né? Juntamente com a loja maçônica 36, Salomão Luiz Ginsburg. Inclusive, ela é nossa apoiadora cultural aqui, junto com a Ritmos, a escola instrumental aqui, a Ritmos, né? E, então, são entidades e também parceiros comerciais que estão preocupados e que estão sempre abraçando a causa. Os guardiões, através da maçonaria, da loja maçônica 36, a Salomão Luiz Ginsburg, ela tem feito isso. E juntamente com o grupo Unidos para a Natureza, que mudou muito, avançamos muito nessa questão, mas ainda há um problema sério em São Fidélis, que a gente já deixa aqui, é a questão da população parar de degradar, de jogar lixo. Eu vejo pessoas passando, tirando latas de bebida, garrafas PET de água. Depois você bota numa bolsa. Se você está na rua em trânsito, pega seu lixinho, bota numa bolsa, na cestinha da bicicleta. Depois você chega em casa, descarta ele de forma coerente, porque você não vai estar destruindo o planeta, porque já está tão agonizante. Um papelzinho de chiclete, de bala, que você joga no chão, aquele papelzinho, ele vai pro bueiro, bateu uma chuva, vai pro bueiro. E são terríveis, do bueiro vai pro rio. Do rio vai para o mar, e se você jogar um papel, você já está degradando o meio ambiente. E também a gente tem que, não é justificativa, mas um incentivo simples que eu observo, não só aqui, mas em outras cidades, pode chegar na praça ali que você não vai ver um latão de lixo. Ah, sim, essa questão aí é interessante, tá aí, que fica aí. Inclusive, o atual também é o secretário aqui de urbanismo, que é o nosso colega aí, o Alessandro Miquelan, em uma reportagem anterior, que nós depois até a gente vai recordar, foi em 2017, que prometeu aí comprar as lixeiras, a prefeitura ia botar as lixeirinhas padronizadas. A gente está aguardando, já que a cidade está passando todo por um repaginamento de pavimentação, que conforme com base na lei do plano diretor, do Estatuto das Cidades, que, aliás, 20 anos de Estatuto da Cidade, né? Esse ano completando. E a sustentabilidade, ela é o alicerce hoje. Para você manter qualquer tipo de pavimentação, tem que estar atrelado com as prerrogativas desse plano diretor, que envolve aí uma série de fatores. Inclusive, essa questão que estamos falando do plantio de árvores. Sim, olha só, sobre a questão da cesta, do latão de lixo, essas coisas assim... Essa questão precisa ter... Precisa ter. Pode ser até que esteja no cronograma deles ainda. Exato. Pode ser, mas cabe ressaltar... precisa ser seguido um cronograma, precisa ser seguido um projeto, a criar aquela sequência de ações. Sim. Mas é muito importante ressaltar que é uma situação que realmente tem a necessidade. E também peço à população para quando colocar, cuidar, não quebrar. Não quebrar, entendeu? Porque isso infelizmente a gente sabe o que acontece. Essa preocupação que a gente tem para o nosso bem-estar, pessoal. É para a nossa qualidade de vida, isso principalmente no município onde que a gente mora. Entendeu? São várias ações que a gente precisa fazer, tanto ações com projetos, com incentivo, mas uma situação muito importante. Consciência e educação. Educação, é exatamente isso que você acabou de colocar, porque a gente observa aqui que todos os dias há uma coleta de lixo na cidade. Às vezes a gente presencia de forma triste o cidadão. O carro acabou de passar, o cara vai lá, joga um monte de entulhos na porta dos outros, restos de obras. E outra, não é obrigação pela legislação municipal recolhimento de restos de obra, de entulhos de obra. Você tem que alugar um caminhão caçamba, né, para recolher imediatamente. Isso a gente esclarece diariamente, porque acaba incorrendo. Tá com lixo aqui, a prefeitura não é a prefeitura. Nesse caso, a gente tem que isentá-la, porque o poder público ele tem a base de recolhimento de lixo todos os dias. E você sabe que a única cidade que faz recolhimento de lixo quase todos os dias são Fidélis. Aqui na região, porque Campos não faz todos os dias.
Outras cidades aí não fazem. Tem os dias certos, tipo 3 vezes na semana ou 4. Uhum. E aqui não, todos os dias. Todos os dias faz. Todos os dias. E você vê que a população não colabora. A maioria, você acaba de tirar o lixo, o cara vai na sua porta, ou até mesmo no local onde o caminhão passou e detona ali aquela lixarada novamente. Então, gente, essa proposta aqui hoje, que a gente está discutindo, é muito importante que se diga de passagem, trazendo um profissional de ponta que tem experiência. Né? Nós estamos aqui discorrendo nesse bate-papo dessas ações necessárias, mas é importante. A população é que tem que fazer a sua diferença, que tem que cumprir com seus deveres, porque se cada um cuidar da sua porta, da sua calçada, não jogar lixo, é uma questão de cidadania. Sim. É um trabalho coletivo, não é um trabalho isolado, individual, como você colocou, né? Eu gostaria que você agora falasse um pouco das suas ações em relação assim, à sua experiência hoje, o que ela consolidou como profissional dentro da região, um profissional de ponta, e aqui em São Fidélis, o que você gostaria mais de acrescentar, de deixar aí nesse bate-papo aqui, já que nós estamos falando de meio ambiente, o que mais te preocupa hoje em relação a essas questões que estamos suscitando hoje? A gente está vivendo aí uma devastação. O nosso bioma está sendo destruído com essa devastação em linhas gerais. Uhum. E com essa temperatura toda aí, que, né, a gente preocupa. Como você vê hoje esse somatório seu? Há como ainda seguir em frente, buscar mais fortalecer isso aí? Eu acredito que sim, Neusumar. A preocupação que eu tenho aqui, principalmente em São Fidélis, é o rio do colégio, né? O Rio Paraíba e 2 rios, que a gente comentou aqui logo no início do nosso bate-papo. Por conta de falta de mata ciliar, é uma área turística, o Rio do Colégio então é muito frequentado, tem muitas casas lá. Eu acho que poderia fazer um trabalho com os moradores daquela região também. E o que mais me preocupa aqui em São Fidélis, nessa parte de meio ambiente, é realmente o alto da nossa serra, lá para a região de Itacolomi, lá para aquela região de São Benedito, subindo São Benedito, porque lá a gente consegue ver uma vegetação ainda. Eu espero que quando meu filho aí tiver com 20, 30 anos, não chegue lá e não veja vegetação nenhuma, como aconteceu aqui embaixo. E eu acredito que eu tenho a esperança ainda de recuperar essas áreas que eu acabei de citar, de proteger, preservar as áreas que ainda têm um meio ambiente um pouco mais equilibrado, porque no geral aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, tem um desequilíbrio ambiental muito grande e isso vai refletir um dia. É a mesma situação que a gente vê na televisão, que lá aconteceu Brumadinho, aconteceu aquilo, aquela tragédia, em tal lugar aconteceu isso e tal. Aqui pode acontecer se a gente não cuidar. Em algum lugar, em algum momento, em alguma oportunidade, isso pode acontecer. E a gente tem históricos de enchente e tudo mais. E um ponto muito importante que eu estou falando agora com você me fez lembrar e citar novamente. O lixão. Urgentemente, né? Urgentemente. Entrada de cidade, passa uma rodovia. Uma bomba relógio passa e aquele chorume ali. Passa uma rodovia ali embaixo. Deus me livre e guarde. Aconteceu alguma tragédia. É o que aconteceu em Niterói, lá em Niterói, o Morro do Bumba. Não é o que a gente deseja, não é o que a gente torce, mas... Está na iminência. Exatamente. Está na iminência. A gente tem que a sociedade em geral, as autoridades competentes tomar uma providência urgente. E existe a lei para o fim dos lixões. Foi prorrogada, era até 31 de julho deste ano, por causa da pandemia, em 2020 o prazo. Aí a gente ainda não sabe qual foi o posicionamento desse prazo, se vai ter até o final do ano, e que os governos, no caso o governo estadual, inclusive o governador esteve aí recentemente, o secretário estadual de Meio Ambiente, no caso o Thiago Pampolha, ele ressaltou alguma coisa nessa parte.
Aí estão limpando os valões, mas isso não é ainda o que é mais urgente. A gente precisa... O que a gente... Eu acho legal essa limpeza dos valões, essa recuperação. Com certeza. Eu acho muito válido, mas a gente não tem que fazer ações para minimizar um problema. Exatamente. A gente tem que fazer ser cotidianamente, né? Cotidiano e conscientizar e a população, porque a população não pode continuar agindo da forma, jogando os lixos nos valões, fazendo os valões de lixeiras, como a gente vê aí, sofás, fogões, enfim, uma infinidade de lixo aí descartado de forma criminosa, né? Porque isso aí é criminoso. Com certeza, com certeza. Bom, eu deixo a você à vontade, que nosso tempo já está, né, dentro do cronograma, para suas considerações finais e dizer que é importante a gente estar ressaltando esse momento celebrativo dos 240 anos de fundação da nossa cidade, fazendo um contraponto, uma análise do que nós perdemos e do que ainda precisamos salvar, preservar para salvar para as gerações futuras. Sim. Então, fico à vontade com você agora para você fazer suas ponderações finais. Bom, Nilzimar, eu gostaria de falar para você e para todo mundo que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente. Eu saí de São Fidélis para trabalhar. Amo essa cidade. Estou voltando para São Fidélis para desenvolver ações de turismo, de meio ambiente, porque eu amo essa cidade aqui. Eu amo a cidade de Poema, eu amo São Fidélis, e espero que algum dia essas ações que eu venha fazendo e que outras pessoas também que estão fazendo, que tenham vontade de fazer, faz por amor. Cuide do nosso meio ambiente, cuide da nossa cidade. E mais uma vez, Nilzimar, eu queria convidar os empresários fidelenses, o poder privado, o poder público de São Fidélis. Vamos fazer um trabalho legal. Se vocês acharem que está fazendo um trabalho legal, vamos tentar melhorar. Valoriza o fidelense, valorize a nossa cidade na área de meio ambiente, na área de turismo, na área de educação, na área da saúde. Vamos sempre tentar fazer o melhor. Eu não posso falar assim por todo mundo, né? Mas eu saio de casa tentando acertar sempre, tentando melhorar cada vez mais todos os dias. E quando eu resolvi fazer essas ações que vocês têm acompanhado, realmente foi de coração. Não quero ser o pai da criança. Todas as lives que eu faço, toda entrevista que eu dou, eu falo que eu não preciso ser o pai da criança. Eu só gostaria que realmente as autoridades fidelenses, o poder privado da região, desse o devido valor que São Fidélis merece, porque está se perdendo com o tempo e a gente não pode deixar, né, que isso continue por muitos anos para não ter reflexos piores lá na frente. E gostaria muito de agradecer a você por mais essa oportunidade. A gente deu um bate-papo, de conversar. É sempre muito bom conversar com você, porque sempre vem com ideias boas, com conselhos bons para a gente seguir, né? E é isso, gente. No mais, agradecer a todo mundo. Obrigado por estar me ajudando também, apoiando lá através das redes sociais as ações de educação ambiental e de ecoturismo que eu tô realizando. E espero não parar nem tão cedo, Nilzimar. Com certeza, né? Espero não parar nem tão cedo de fazer essas ações, principalmente de educação ambiental, porque é uma área que eu gosto muito, e que um dia lá na frente dê um resultado bom para a população fidelense. Perfeito. Salve terra fidelense, joia rica do Brasil, teu futuro nos pertence. Que futuro você quer, fidelense, para nossa cidade? Começar com o respeito, a preservação do meio ambiente. Isso é um dever de cada cidadão, não é só do poder público. Quando as pessoas começam, porque a prefeitura não é, a sociedade em geral. Então, pensemos, reflitamos, porque é o futuro que vamos deixar e que você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos e assim por diante. Se chegamos hoje, falando em 240 anos de fundação, que completa a cidade este ano, e como pensar nas próximas gerações para celebrarem mais 240 anos
e com que futuro que a gente precisa trabalhar agora, o presente, para redesenharmos um futuro que fique aí para as próximas gerações, então. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando, o nosso apoio cultural com a Ritmos, no ritmo dessa programação online aqui, nessa celebração, com a loja maçônica 36, número 36, Salomão Luiz Ginsburg, a Drogaria Popular e São Fidélis RJ aí nos seus 20 anos no ar, trazendo o melhor para vocês na informação, para a cultura, para a educação, para um jornalismo sério e reflexivo e um jornalismo de cidadania. Ok? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.